Para quem não me conhece, meu nome é Thalita, me converti aqui dentro há mais ou menos 5 anos e não saí daqui mais, né? Glória a Deus por isso. Estou um pouquinho nervosa, mas Deus, Ele é bom. Deus, Ele é muito bom. Se vocês puderem abrir em Gênesis 3:15. Começar do começo. Quero começar com uma pergunta. Qual é a relação entre casamento, arrependimento e santificação? E quando eu faço essa pergunta, eu faço olhando ela para Jesus. Porque tudo que Deus criou foi para refletir alguma realidade da própria Trindade. E a gente conhece a própria Trindade em Jesus Cristo. Toda a revelação, toda a palavra, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Ele. Então, se eu quero conhecer a revelação de quem Ele é, se eu quero conhecer a vida eterna, se eu quero conhecer a cruz, se eu quero entender o que é o meu pecado, eu tenho que olhar para Jesus. Eu vou começar lendo esse versículo. As primeiras vezes que eu li, eu não tinha captado a mensagem desse versículo, mas com o tempo o Senhor começou a falar e eu vi a grandiosidade do que está falando aqui. O contexto: Adão e Eva tinham acabado de pecar, eles tinham comido do fruto e seus olhos tinham aberto. Eles tinham percebido que eles estavam nus, né, pela vergonha deles, e nesse momento Deus tinha perguntado. Valeu, irmão. Glória a Deus. Obrigada. Nesse momento Deus tinha perguntado para Adão e para Eva, né, o que eles tinham feito. E nesse momento, nesse versículo 15 aqui, Deus está falando diretamente para a serpente. Vou ler esse versículo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quero só orar um momentinho, pedindo a Deus para que seja Ele conduzido aqui neste momento. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, Deus. Agradecemos pelo privilégio de estar aqui como igreja, Senhor. Nós agradecemos porque nós temos essa palavra, Deus, tão rica, tão viva, tão eficaz em nossas mãos, Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio de sermos igreja, do Senhor ter nos chamado, Deus, através daquela cruz, Deus. Agradecemos pelo teu amor derramado, Senhor, ali naquela cruz por nós, Deus. Agradecemos porque nós nem conseguimos entender, Deus, a profundidade do seu amor, mas nos ensina, Senhor, nos ensina que nós queremos conhecer mais de ti e mais o teu amor, Senhor. Que seja o Senhor conduzindo, Deus, toda a palavra, Deus, que não seja eu de maneira nenhuma, me anula aqui, Deus, me anula o meu coração, a minha carne, mas seja teu Santo Espírito falando aquilo que o Senhor deseja, Deus. Derrama sementes, Deus, da tua palavra aqui nos corações, prepara, Deus, e que seja o Senhor frutificando aqui na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus mesmo está estabelecendo aqui a inimizade entre a mulher, a descendência da mulher, o descendente da serpente. Nós temos que entender o seguinte: a inimizade aqui é entre a mulher, a serpente, o filho da mulher e o filho da serpente. E o que esse versículo está falando? Esse é o primeiro versículo que a gente vê o evangelho sendo proclamado. É o próprio Deus proclamando para a serpente Jesus Cristo. É o próprio Deus falando, olha aqui, Adão e Eva acabaram de pecar. Eles acabaram de gerar uma desordem na minha ordem, na minha criação. A criação foi feita para mostrar quem Deus é, para refletir quem Deus é. E o pecado, o que o pecado faz? Ele gera essa desordem. Ele tira essa ordem da criação. E todas as vezes que nós pecamos, isso gera um clamor no céu e um clamor na terra. Então, voltando lá àquela pergunta, né? Qual a relação entre casamento, arrependimento e santificação? Na Bíblia, o tempo todo, nós vamos ver 2 mulheres que apontam para 2 tipos de aliança e que falam de 2 tipos de casamento. Em toda a Bíblia. Porque Deus, Ele não é ditador. Deus é um Deus maravilhoso e Ele nos dá a opção, nos dá o livre-arbítrio. E isso diz muito a respeito do caráter dEle, porque Ele quer ser adorado, porque nós escolhemos adorá-lo. Então, é por isso que existe a árvore do conhecimento do mal no Éden. Ele não queria que Adão e Eva, eles fossem obrigados, não tivessem outra escolha de adorá-lo. Mas Ele colocou essa opção. Isso fala muito sobre Deus.
nesse primeiro momento, a gente vê que existe uma mulher e uma serpente. O descendente da mulher é o próprio Jesus, está apontando para Jesus. E a serpente, o descendente dela é o anticristo. A gente vai caminhando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também, ao longo da Bíblia, a gente vai vendo os casamentos que apontam também para o casamento que a gente anseia, tanto que é as bodas do Cordeiro. É o casamento entre a igreja e Cristo. E existem várias pré-figuras. Na Bíblia, o tempo todo, vamos ver pré-figuras de Cristo, pré-figuras do anticristo e pré-figuras do casamento entre igreja e Cristo. Vamos pegar um exemplo aqui. Sara e Agar. Lá em Gálatas 4, não precisa abrir não, depois se vocês tiverem interesse, vocês podem abrir. Em Gálatas 4, Paulo fala sobre a alegoria que existe entre Sara e Agar. Por quê? Sara era casada e livre, e Agar era escrava. E Abraão teve um filho com Agar, primeiro, chamado Ismael, e depois ele teve um filho com Sara, que era o filho da promessa, Isaque. E existia uma inimizade entre Sara e Agar. E aí a gente começa a ver esse versículo criando vida ali nesse momento. E Agar era escrava. E quando você vai ler Gálatas 4, você vai ver que o Isaque, ele aponta para o filho da promessa, que é Jesus, mas Ismael aponta para o filho da escrava. Aliança da escravidão e aliança da liberdade, da libertação em Cristo Jesus. Então Deus, ele sempre dá duas opções. Você pode vir, viver comigo em Cristo, livre da escravidão do mundo, ou você pode ser escravo do mundo. É exatamente isso que Deus faz. A gente também tem o exemplo de Raquel e Lia. Raquel e Lia eram irmãs e elas eram inimigas. Elas ficavam disputando quem ia ter filho, porque Raquel não podia ter filhos. Ela era estéril. Porém, Jacó amava era Raquel. Tanto é que ele trabalhou 14 anos, no final das contas, por ela, né? Então, a gente vê que Raquel gerou José e Benjamim, e Lia gerou Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E os outros foram das concubinas, os outros filhos. Mas por que eu estou citando essas duas? Porque Deus, quando Ele escolhe o primogênito, que vai carregar a semente, a promessa, Ele não escolhe o primogênito carnal. Porque Deus não olha a carne, Deus olha o coração. E a gente vê isso muito bem na história de Davi, quando ele é o 7º filho, né? Samuel chega lá, vê o filho mais velho e fala, Deus deve ter escolhido esse cara aqui, esse cara forte, alto aqui, deve ser ele. E Deus vai e fala, não, eu rejeitei. Eu rejeitei a altura, eu rejeitei toda essa questão física, porque eu não olho o físico, a aparência, eu olho o coração. Isso diz muito sobre Deus também. E a gente vê também duas mulheres que são importantes para a gente entender, que é Israel. Lá em Apocalipse 12, nós vemos uma mulher vestida do sol, que está em cima da lua, com uma coroa que tem 12 estrelas. E ela está grávida, sentindo dores de parto. E aí, em Apocalipse 12, a gente vai vendo que ela está grávida do próprio Jesus. E está apontando para o próprio Israel. Jesus, né, fala que o filho varão foi arrebatado até o céu. Então, Israel é a própria mulher que está falando nesse versículo, nessa passagem. E em Apocalipse 17 a gente vê sobre Babilônia, que fala que é a mãe das meretrizes, a grande meretriz, né? Então nós vamos vendo assim, que esse versículo, ele vai se cumprindo em toda a história da Bíblia, em toda a história da humanidade. E por que Deus faz isso? Porque Ele vai confirmando a palavra dEle. E para que a gente não se confunda, que a gente não seja enganado. Porque Ele está sempre mostrando, olha, antes de Jesus vir, são esses aqui, ó, esses vários caras que estão vindo, que foram os que carregaram a promessa, Abraão, Isaque, Jacó, José, todos esses aqui, eles demonstraram algo do caráter de Jesus. Eles foram realmente pré-figuras de Jesus, até que Jesus viesse, né? E aí nós temos Jesus, que é o Salvador da humanidade, que vem através de Israel, né, que é a mulher. E nós temos o anticristo, que nasce da Babilônia, que é filho da serpente aqui. E o anticristo, o que ele é? A própria palavra fala, agora eu não vou me lembrar onde exatamente, mas fala que o espírito do anticristo já está há muito tempo na humanidade, já está vivendo aqui há muito tempo. Por quê? Porque desde Gênesis 3,15, a serpente sabia que Deus mandaria um Salvador. Então, a serpente, ela trabalha desde Gênesis 3,15 para poder perseguir
esse descendente. E de onde que eu estou tirando isso? Caim e Abel. Caim foi o primeiro filho da serpente, porque Abel, ele era justo, ele entregou o sacrifício para Deus, foi aceito, mas Caim, ele não foi aceito, e ele ficou irado, ficou com ódio, ele foi e matou o irmão dele. Então, existe sempre essa inimizade entre irmãos, em que um tem ódio e quer matar o outro, e o outro tem a promessa. Nós vemos isso em toda a Bíblia. E nós temos, finalmente, a igreja, que é o remanescente escolhido por Deus para implantar o seu reino na terra, os filhos de Deus em Cristo Jesus. E nós temos a terra, o mundo, né? A influência que jaz no maligno, que são os filhos das trevas. Então, nós vamos vendo que, à medida que Deus vai escrevendo a história, existem mesmo esses personagens, essas duas mulheres, essas descendências, onde um odeia o outro e um carrega a promessa. E existe essa descendência da mulher e a descendência da serpente. Continuando. A gente tem que entender uma coisa também. Achei muito legal o que o Felipe falou a respeito das bodas do Cordeiro, porque é exatamente isso que eu vou falar aqui, né? Que nós, como cristãos, o nosso principal desejo precisa ser encontrar Jesus. A gente precisa entender muito bem o que é a cruz, o que ele fez na cruz por nós, mas se não tivermos um foco para onde estamos indo, por que Jesus morreu na cruz? Então, temos que entender do princípio ao fim o que Deus está dizendo, o que Deus está escrevendo e por que Jesus precisa voltar. Então, as bodas do Cordeiro, elas apontam para o casamento que gera filhos espirituais através da união entre Cristo e a igreja. Todos aqueles que nasceram de novo, que são parte da igreja, são filhos de Cristo, não filhos de Cristo, filhos do Pai em Cristo Jesus. Mas é o casamento que gera esses filhos espirituais. Quando dizemos que temos que morrer com Cristo na cruz, o que isso está apontando? Qual que é a realidade disso? Porque às vezes a gente fica tão assim, né? Eu escuto sempre, né? Eu acredito que Jesus morreu na cruz, mas tá. O que significa ser um com Cristo na cruz? O que está me dizendo a respeito disso? Um com Cristo na cruz significa morrer inteiramente na carne e para este mundo. Significa que eu preciso morrer para o meu pecado. Não só um pecado, para todos eles. Eu preciso morrer inteiramente, não é só um pouquinho não, é tudo. Lá em uma das cartas às 7 igrejas que Jesus escreve, ele fala com uma das igrejas: não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. E o que ele está falando com isso? Que se o nosso coração não estiver inteiramente voltado para a vontade do Senhor, alinhado com a vontade dele, não adianta eu estar servindo aqui no ministério, não adianta eu estar aqui na frente falando, não adianta eu estar fazendo nada. Posso estar parecendo que eu estou fazendo coisas legais, mas se não é a vontade de Deus, se eu não estou alinhada com a vontade de Deus, isso aqui é palha. Então, temos que entender essa realidade de quem Cristo é, entender que eu preciso morrer na cruz inteiramente e isso precisa acontecer continuamente. Lá em Lucas 9, 23, Jesus fala assim, deixa eu lembrar, que aquele que quer segui-lo, que tome a sua cruz dia a dia, se negue e aí passe a segui-lo, que aí será discípulo dele. Mas eu acho importante esse versículo porque ele fala que precisa tomar a sua cruz e se negar dia a dia. Não é uma escolha de um dia. A escolha de um dia que a gente faz, que a gente batiza, é importante porque é o início. É o início, é quando a gente começa a caminhada. É importantíssimo, é importantíssimo. Mas se eu não prossigo, não valeu de nada. Se eu não prossigo em conhecer a vida eterna que está no próprio Jesus, não está valendo de nada. Então, precisa ser uma escolha diária. E o que é o pecado? Não é fácil entender o que é pecado. É fácil entender, na verdade, mas a gravidade do nosso pecado que precisa ficar bem em mente. O pecado gera uma dívida com Deus. Por quê? É uma dívida contra a justiça de Deus. De onde que eu estou tirando essas coisas? Lembra que eu falei que a criação foi criada em ordem? Ela foi criada na ordem de Deus para resplandecer quem Ele é, os atributos divinos de Deus. Deus é um Deus de ordem. E Ele criou a criação para isso. Mas o pecado, ele gera essa desordem.
E todas as vezes que gera essa desordem, como eu disse, a terra está clamando. E o céu também clama. Tem uma passagem em Apocalipse, eu acho que está em Apocalipse 6, que fala que todos os mártires estão lá, debaixo do trono de Deus, falando: Senhor não vinga o nosso sangue. E o clamor deles vai aumentando, porque a iniquidade vai aumentando, a perseguição vai aumentando. Então, a injustiça, ela gera esse clamor. O pecado é exatamente isso. Sou eu impedindo que a justiça de Deus se manifeste. E isso é injustiça. A injustiça é se opor, se levantar em oposição à justiça de Deus e impedir que ela seja manifestada. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Tanto é que gerou toda a desordem. Só que se fosse para Deus realmente permitir que a gente morresse no momento do pecado, não existiria mais a humanidade, não existiria Adão e Eva, não existiria história. Então, não morrer instantaneamente é misericórdia de Deus. Só que à medida que eu peco, vamos supor, mentir. Não. Mentir gerou uma injustiça, e essa injustiça gerou uma desordem, a terra está clamando, o céu está clamando pela justiça. E o que faz a justiça de Deus sobre o pecado? Derramamento de sangue. Era o meu sangue que tinha que ser derramado, pelo meu pecado. Só que se fosse para eu morrer várias vezes, eu não ia morrer várias vezes, eu ia morrer um só, né? Então não ia ter jeito. Então é essa dívida, é entender isso. O pecado gera sangue, gera morte. Sangue tem que ser derramado. E é isso que Deus tentou estabelecer com a lei, para que criasse uma mentalidade no povo de que pecado gera morte. Realmente, quando a gente lê aquelas coisas lá, né, em Levítico, Deuteronômio, a respeito da lei de derramamento de sangue, a gente fica: nossa, Deus, isso é muito esquisito. Eu, pelo menos, as primeiras vezes que eu li, eu ficava assim: não, Deus, isso aqui é muito esquisito, não parece que é uma coisa de Deus. Mas é para gerar esse incômodo. Foi para isso que ele estabeleceu a lei. Você precisa entender que tem alguém inocente morrendo a cada vez que você está pecando. E ele estava mostrando o próprio Jesus, estabelecendo todos os sacrifícios, toda a perfeição ali do sacrifício. Porque o cordeiro tinha que ser um cordeiro de 1 ano, não podia ter nenhum defeito, não podia ter feito nada na vida. Era um cordeiro assim, perfeito, porque estava apontando o próprio Jesus. Então, o pecado é isso. Cada vez que você peca, tenha em mente que sangue está sendo derramado. Só que quando Jesus morre na cruz, ele derrama o seu sangue por nós, é um sangue tão perfeito, tão maravilhoso, que é capaz de redimir a humanidade. É um sangue que é capaz de estabelecer toda a ordem. E ainda assim, a gente se rebela contra ele, a gente ainda assim continua pecando contra ele. Que ele tenha misericórdia de nós. Mas entender mesmo essa gravidade do nosso pecado e do que ele fez na cruz por nós. Porque não foi fácil. O Filho de Deus sendo perfeito. Perfeito. Ele não tinha que ter descido aqui, mas ele veio por amor. E todas as vezes assim que acontece alguma coisa, eu falo assim: Deus, como que o Senhor foi capaz de morrer por essa igreja? E ele já trouxe várias vezes no meu coração, mas uma vez me impactou muito, eu estava até aqui na igreja. E ele trouxe, foi por amor. Então, entender o que é esse amor. Esse amor que constrange. Esse amor que gera vida. Né? Ao mesmo tempo que levou à morte dele, nos traz vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas, entender isso. Perdão, gente. Então, a criação estava em ordem, estava estabelecida segundo os atributos perfeitos da Trindade. A Trindade, ela vive uma unidade perfeita. A Trindade, ela é unida em amor. Não existe diferença na Trindade. O Filho é maior. Não, ninguém é maior. Eles são tão perfeitos, eles sabem se relacionar tão perfeitamente, que quando você vai conhecendo Jesus, ele vai revelando quem é a Trindade. Quando é estabelecida Cristo e a igreja, na verdade, eles estão mostrando a própria Trindade. É a unidade que eles têm, não tem diferença, não tem julgo desigual, eles são iguais. Isso é muito maravilhoso. Então, quando Caim mata Abel, não sei se vocês te perguntaram isso, por que Caim matou Abel? E o que gerou disso? Quando Adão e Eva pecam, eles pecam contra Deus. Quando Caim mata Abel, Caim está pecando contra a humanidade no sentido de que contra irmãos. Então, Adão e Eva quebraram a unidade com Deus. Caim quebrou
a aliança, a unidade entre homens. Por isso que existe tanto ódio, tanta inimizade. E foi o que Jesus falou. Quando Jesus fala assim, para de olhar para você, para de olhar para o seu ego, para de olhar para o seu coração e olha para o outro, Jesus está restabelecendo essa ligação que foi perdida lá no Éden, entre Adão e Eva, mas também entre Caim e Abel. Então, quando Deus fala que você precisa amar o próximo, não é só o próximo irmão, o próximo que você ama, não. É o mendigo ali na rua, é todo mundo. É quem é difícil de amar mesmo, porque Ele nos ama. Ele conhece o nosso coração como ninguém. Então, depois dessa desordem do pecado, o pecado foi crescendo. Então, a injustiça foi crescendo, crescendo, até que teve o dilúvio, Deus não aguentou mais. Chegou um nível de iniquidade absurda. E Ele manda o dilúvio, né? A gente sabe a história. Mas, cada vez que o pecado é praticado, gera injustiça, que também gera morte, e a terra e a criação clamam para que a justiça de Deus seja estabelecida. E, além de entender o que Cristo fez na cruz por mim, individualmente, que é importante, entender o que Ele fez pela igreja. Quando Jesus morre e Ele vai para o inferno, a Bíblia fala isso, fala que Ele foi até as regiões inferiores, Ele mesmo em Apocalipse fala que Ele tem as chaves da morte do inferno, significa que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Significa que Ele foi lá no inferno resgatar a noiva dele. A noiva que estava presa, porque ela se vendeu, ela se prostituiu. A noiva estava presa, suja e nua. Ele foi lá resgatar, tirar ela dos grilhões, somos nós. E quando ele vai lá no inferno, ele vai pagar o preço da liberdade dela, que foi o sangue dele. E Satanás não podia falar nada, ele não pecou. Então, essa é a questão de Jesus também ter morrido. Ele foi lá no inferno resgatar. Porque inferno, antes da gente se converter, era onde a gente estava, era trevas. Não é diferente, não, é isso mesmo. E a gente estava caminhando mesmo para a eternidade no inferno mesmo. Então, é basicamente isso. Então, Deus, quando Ele manda seu filho, Ele vai ao inferno, Ele se colocou no lugar da noiva, Ele sofreu a justiça e o juízo de Deus na cruz. Deus não pode, vai contra a palavra dele. Deus não pode deixar de lançar a justiça dele sobre o pecado. Ele não pode fazer isso. Só que nenhum de nós aguentaria a justiça de Deus, o juízo dele descendo sobre nós. Ninguém ia aguentar. Então Jesus fez isso. É o peso lá dos nossos pecados, da dor, o cálice da maldição amargo que Ele tomou, foi por nós. Eram os nossos pecados que Ele estava ali tomando. E porque Ele é santo, Ele voltou. Mas quando Ele vai ao inferno, Ele paga lá o valor da nossa liberdade. Ele tira a noiva do inferno e Ele já fez toda a obra. Tudo que a gente precisa está na cruz. O sangue dele está lá, a justiça de Deus está lá, tudo está lá. Só que a noiva tem que se preparar. A noiva tem que se preparar. Ele já fez, mas agora a noiva tem que se posicionar. Ela tem que ir lá tomar seu banho, ela tem que se vestir, ela tem que se preparar para o casamento. Então, o casamento segundo Deus revela Cristo morrendo pela noiva, para que ele se encontrasse com ela e a resgatasse do inferno e da morte, para que agora ela seja purificada e preparada para o casamento. E assim haja a união entre Cristo e a igreja. E os seus filhos nasçam e sejam revestidos para a eternidade. Somos nós. Glória a Deus. Cristo é quem revela a nossa identidade. Em Cristo nós entendemos quem nós somos, antes dele e depois dele. Realmente o antes de Cristo e depois de Cristo acontece na nossa vida, né? Minha vida antes de Cristo e minha vida depois de Cristo. Nós somos transformados, somos novas criaturas, nascemos de novo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E além disso, Ele também nos mostra o caminho. O caminho para a santificação e preparação. E que caminho que é esse? Esse caminho é o arrependimento. Lá em Hebreus 12, 14, não precisa abrir não, só se vocês quiserem, tá? Hebreus 12, 14. Esse versículo também é um versículo que eu vejo que ele traz um peso, não um peso ruim, mas um peso de revelação. Um peso, assim, de que Deus quer mostrar muito dentro deste versículo, que fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
E quando eu leio esse versículo, eu falei assim, ai meu Deus, não me permite, não, me santifica aí, porque eu quero encontrar com o Senhor. E se continuarem lendo a passagem, vocês vão ver que ele fala que existem pessoas que vão ser separadas da graça e que Esaú foi um que profanou. Ele profanou a aliança do Senhor, a primogenitura dele, e mesmo com lágrimas, buscando lugar de arrependimento, não achou. O que Deus está falando nessa passagem, basicamente, é: não venda a sua herança. A sua herança está em Cristo Jesus. Então, a sua herança está em mim. A sua herança precisa viver em mim, precisa viver em mim. Se nós não somos santificados, nós não podemos ainda ser um com a família de Deus. Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, não estamos preparados para encontrar com o noivo. Porque sem a santificação e o arrependimento, existe a nudez. A nudez e a vergonha diante do noivo. Ou seja, não está tendo o lavar constante de Cristo, ali, do sangue do Cordeiro sobre a vida, né, da igreja, do individual, do que seja. Mas a santificação, o que é santificação mesmo? Santificação é o processo do arrependimento diante de Deus, que nos lava no sangue do Cordeiro, nos perdoa e retira a nossa dívida. Então, o sangue que está sendo clamado todas as vezes que eu peco, quando eu me arrependo, o sangue de Cristo é suficiente. E aí o livro, Apocalipse fala que existem vários livros das obras que estão sendo escritas. O livro que estava as nossas dívidas lá, que estava constando as nossas dívidas, é lavado pelo sangue dele, por isso ele tomou o cálice da maldição. É exatamente esse momento. É que aquela água que Jesus tomou, né, amarga, do cálice, é exatamente isso. Ele tomando literalmente ali mesmo os nossos pecados, o amargor dos nossos pecados. Jesus fala com as 7 igrejas, em Apocalipse 2 e 3. Depois leiam. É muito importante a leitura desses capítulos, assim, porque é o que a gente está vivendo hoje. Existem as pessoas que falam que cada igreja aponta para um tempo na história que a igreja viveu. Eu não sou contrária a essa visão, mas eu vejo que hoje nós somos as 7 igrejas. É uma realidade das 7 igrejas. Por quê? A primeira fala que perdeu o primeiro amor. Jesus fala que perdeu o primeiro amor. A segunda fala do ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A terceira fala sobre a doutrina de Balaão. E eu sempre falo de Balaão com todo mundo que eu conheço, porque Deus moveu muito forte essa palavra no meu coração sobre Balaão, porque Balaão foi um falso profeta. Quando você lê a história de Balaão lá em Números, se não me engano 25, se não me engano, mas você lê a história de Balaão, Balaão foi um profeta, e ele viu Jesus, ele viu a Deus, Deus falou particularmente com ele, o Espírito Santo em um momento entra nele para proclamar bênção sobre Israel, e ainda assim a palavra condena ele, fala que ele é um falso profeta. Eu falei, Deus, o que é isso? Por quê? Porque ele cobrava para ter as visões com Deus, ele tinha o coração voltado para as riquezas. Então, não adianta você ter um chamado para ser profeta se o seu coração não está alinhado com o Senhor. Todas as vezes que nós agimos desalinhados com o coração de Deus, nós estamos sendo como Balaão. E eu oro, Deus, por favor, não me permita ser como Balaão. Porque é muito fácil a gente ser enganado pela nossa carne. Ah, não vou fazer isso lá na igreja, mas por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso para alimentar o seu ego? Você está fazendo isso para quê? Sempre se pergunte, por quê? E não tente se enganar. E peça ao Espírito Santo para trazer o discernimento, que ele vai trazer. Mas também não ache ruim quando ele trazer a disciplina. Porque lá em Hebreus 12, ele vai falar que Deus disciplina os filhos. E aqueles que não estão recebendo disciplina são bastardos. Mas quem recebe a disciplina são os filhos. E a disciplina é amor de Deus. Porque é Deus endireitando o nosso caminho, falando, você está saindo do caminho, volta. Então é amor de Deus. A própria palavra fala, também não lembro qual passagem, gente. Algumas passagens eu lembro que elas existem, mas eu não lembro exatamente onde elas estão. Mas que no momento que a gente, acho que é Hebreus 12 mesmo, que no momento que a gente recebe ali a disciplina do Senhor, nós não achamos bom. Nós ficamos entristecidos, porque fere o nosso ego.
E tem que ferir o nosso ego mesmo. Nós somos totalmente ególatras. Somos totalmente egoístas, idólatras de nós mesmos. Então, precisa ferir a nossa carne mesmo, porque a gente precisa parar de viver para a nossa carne, para viver para o Espírito. E as palavras assim que ficam muito fortes quando nós lemos as 7 cartas para as igrejas, que Jesus escreve, né, manda João escrever, ele deixa muito claro, se arrependam. Com cada uma ele fala algo específico, mas percebemos que existe ali um padrão de arrependimento. Ele fala sobre os vencedores, e os vencedores são aqueles que vencerem aquilo que ele está exortando naquela carta. Tem uma que ele fala, se vocês não mudarem, eu irei pelejar contra vós. Isso é para gerar temor, irmãos, não para ter medo. Não é ter medo, mas entender o Deus que nós servimos, que ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça. Ele é as duas coisas. E é muito difícil, às vezes, a gente entender isso, mas o mesmo Deus que morreu na cruz é o mesmo Antigo Testamento que mandou matar muita gente. Por quê? Era ele exercendo o juízo dele. E por que eu estou falando isso? Abraão, quando recebe a promessa, Deus fala com ele, olha, essa terra que você está pisando, que ele foi em Canaã, né? Essa terra que você está pisando, eu vou entregar à sua geração. Só que vem vir aqui só depois da 4ª geração, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Existe uma medida de iniquidade que tem um limite. Deus permite até um limite, depois disso ele manda juízo. E por isso que o povo de Israel entra em guerra com vários povos. Era Deus exercendo o juízo dele. Ai, nossa, a gente tem que parar com essa mentalidade de, ai, nossa, mataram pessoas. Gente, se vocês lerem Deuteronômio, as coisas absurdas e abomináveis que essas pessoas praticavam, não é o que eu estou falando, porque todo mundo merece morrer, a verdade é essa, gente. Mas assim, o pessoal matava os filhos por causa de ídolos, falava assim, não, vou oferecer aqui para o ídolo, e beleza. Faziam relações sexuais com animais e por aí vai. Então, a terra foi contaminada por todo esse pecado. E Deus, quando ele fala para matar, é para matar porque a terra está clamando, o céu está clamando e tem que estabelecer a justiça dele. A gente não tem que ficar com dó, não é dó no sentido tipo assim, nossa, gente, a gente tem que estar mais preocupado com o que a palavra fala a respeito de Deus, quem ele é e o que ele fez por nós. A hora que ele estabelece a justiça dele, Deus é justo, gente. Ele é justo. É justo. Se fosse para ele derramar o fogo dele em todo mundo, ia ser justiça. Só que ele é um Deus de amor. Ele ainda dá uma segunda chance. Ele ainda fala, olha, enviei meu filho. Então, tratem de conhecê-lo. Tratem de entender quem que ele é. Porque eu não pode ser em vão. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, quando a gente não está pregando, quando a gente não está manifestando o evangelho, é sangue desperdiçado na cruz. Isso aí é para, né, dar uma apertada. Mas, basicamente isso. Nossa vida tem que ser uma vida de total entrega a Deus. Nós temos que viver proclamando o Evangelho. Nós temos que viver manifestando o amor de Cristo. Isso é para todo cristão. Isso é ser igual a Jesus. Falar o Evangelho, proclamar o Evangelho e agir com amor. Porque a palavra, ela mata. E é para matar a nossa carne. A palavra é para matar a nossa carne porque ela entra ali ó, no nosso ego, ali no nosso coração, mas aí vem o Espírito e nos traz vida. Então, esse é o problema dos legalistas. O legalista fica só querendo falar a verdade, só a verdade. Não, é isso aqui, está errado fazer isso, está errado fazer aquilo, mas não age com amor. Meu filho, você não está entendendo o Evangelho. O Evangelho é amor também. Assim como o liberal também, que fica assim, não, tudo é amor, não tem problema o pecado, não. Jesus é amor e justiça. Vamos lembrar disso. Ele é as duas coisas. Então, a gente precisa também ser como Jesus. E aí, a questão das 7 igrejas é que fica o arrependimento e a preparação para ser a noiva que precisa casar com Jesus. E quando Jesus fala se arrependa para as 7 igrejas lá, que você vai ler, ele está falando sobre arrependimento, sobre uma vida mesmo diante dele, que seja agradável diante dele, segundo quem ele é. E o arrependimento está relacionado à santificação, que a gente comentou mais cedo, que é o banho espiritual. É quando a gente é lavado das nossas iniquidades, das nossas sujeiras do pecado. É como se realmente fosse um banho. A noiva saiu da prisão,
tomou um banho. Mas Jesus fala muito repetitivamente nessas 7 cartas a respeito das obras. E quando nós lemos as 7 cartas, nós vemos que Jesus está criticando. Ainda que as obras pareçam serem obras de vida e obras de justiça, não tem valor diante de Deus se não está alinhado com o coração dele. Então, mas está falando que não é importante as obras? Não, as obras são importantes, porque as obras elas refletem aquilo que está no nosso coração. Não somos salvos por obras, mas pela obra do Espírito no nosso coração. E as obras só vão refletir isso. Mas as obras são importantes. Por que as obras são importantes? Engraçado que você leu, viu, Felipe? É exatamente a passagem que eu vou ler aqui. Porque as obras de amor e justiça em Cristo são as obras do Espírito em nós, feitas através de nós, são os frutos do Espírito. Elas são a roupa, a veste da noiva. Não sei se vocês repararam quando o Felipe leu lá em Apocalipse 19, do versículo 7 a 8, ele fala assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Não é só qualquer roupa, não, é resplandecente, puro e linho finíssimo. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Não vou comentar sobre doutrinas aqui, porque o ponto não é esse. Mas existem doutrinas, às vezes, que elas vão muito para o liberalismo, outras vão muito para o legalismo. E igreja, a gente tem que focar na palavra. Tem que parar de ficar, não, eu sou dessa linha. Não, eu sou... Não, filho, eu quando me pergunto, eu sou da igreja e de Jesus e da Bíblia. Só. Não tem linha, não. A minha linha é Jesus e a palavra. Isso não é arrogância, não. Isso é porque a gente precisa começar a desalinhar dessas coisas do mundo, do homem, que um cria uma doutrina aqui, o outro cria outra doutrina aqui. Não, aqui, ó, tá aqui, ó. A gente precisa saber, tá aqui. Se precisasse de doutrina, Deus ia ter mandado a doutrina que ele ensinou, está aqui, é de Jesus. Então, as obras são importantes, não por causa de salvação. Elas mostram que estamos passando por esse processo, que Deus está nos curando, está nos tratando, nos restaurando, mas são os atos de justiça que vestem a noiva. Só que, antes de pensar em obras, nós temos que pensar em raízes. Nós temos que pensar em solo. É engraçado que quando Deus vai colocar o Adão no Éden, ele fala que criou o homem para cultivar e guardar o jardim. E esse é o nosso mesmo trabalho de hoje. Só que o jardim está no nosso coração. A plantinha que está plantada lá, que está gerando frutos, é a palavra de Deus. Então, à medida que nós vamos vivendo, a gente também peca. E o fato de a gente estar pecando ainda significa que nós ainda somos carne. Estamos nesse mundo ainda. E a nossa carne, infelizmente, ela é tentada. E nós vamos pecar. Por isso que precisamos arrepender todos os dias, ser purificados todos os dias, buscar a cruz todos os dias, pedir perdão todos os dias. Porque é todos os dias. Não é uma escolha, pronto, acabou. Não, é uma escolha de todos os dias, de responsabilidade de todos os dias. Então, é isso que Cristo quer. Essa vida, essa dependência com Ele. E como que a gente conhece Jesus? A Bíblia é inteiramente sobre Jesus. Você quer conhecer Jesus? Começa a ler. É responsabilidade nossa conhecer a palavra também. Temos irmãos aí que morrem por causa de uma folha. Morrem por menos. Eles são obrigados a negar Jesus ou eles morrem. Nós não temos essa noção do que é isso. Mas eles estão morrendo por causa do nome de Jesus, eles estão sendo salvos. Porque a gente vive nesse país, glória a Deus, um país abençoadíssimo, mas a gente acaba sendo levado, acaba sendo manipulado, enganado por causa das coisas desse mundo aqui, das coisas que a gente vive aqui, e isso vai entrando para ocupar o espaço que a gente deveria estar gastando com Deus. É necessário ter uma vida devocional com Deus. É uma vida de todos os dias, de ler a palavra todos os dias, de orar todos os dias, de louvar o Senhor todos os dias. É todos os dias. Claro que vão ter dias que vão ser mais corridos e tudo bem, mas, irmãos, um capítulo da Bíblia por dia não é muito. Não é muito. Quanto tempo a gente gasta aí nas redes sociais, às vezes? 1 hora, dependendo. Às vezes tá, então, não falo assim, não. Quando eu percebo que eu estou demorando, não falo, não, Deus, não, condições isso aqui não. Porque não agrega. Então, não vou gastar tempo com isso.
Então, entender essa questão das obras, que antes dos frutos aparecerem, eu preciso estar muito bem firmada com as raízes. E esse processo das raízes é o processo de aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. É o que a gente chama de tribulação. É o que a gente chama de problema. Ninguém quer ter essas coisas. Mas são nessas horas que a gente fala, Deus, não consigo ser o Senhor, não. Ele fala, beleza, é isso mesmo que eu quero. Para você confiar em mim, depender de mim. Foi para isso que nós fomos criados. E esse foi o pecado de Adão e Eva que a gente está restaurando em Cristo Jesus. Essa independência do homem. Não, a gente tem que depender de Deus, e não tem problema nenhum, porque esse é o objetivo. A gente tem que depender dele mesmo. Então, antes de ter frutos, precisamos de raízes. E raízes fundas, profundas, porque a árvore que está crescendo para cima, as raízes, elas são pelo menos do mesmo tamanho daquela árvore. Então, para sustentar aquele tamanho de árvore com aqueles frutos, que é o ministério que a gente tem como igreja, e o ministério de cada um também, precisamos estar muito bem firmados no Espírito Santo e na palavra. Porque senão, vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Igual, tem gente que é assim, gente, amo o Neif, tá? Neifão, pensa demais. Mas assim, tem gente que fala assim, o Neif falou, pronto, acabou, eu acredito. Não, ele é um irmão de Deus, mas todos nós somos homens, igual eu, que vocês tratem de procurar tudo que eu estou falando aqui. Sejamos bereanos, que ouviam os apóstolos, iam lá checar, não, isso aqui está coerente? Não, está coerente. Então a gente recebe. Nós temos que ser assim com todos. Porque o homem é carne e está fadado a pecar. Então, Deus nos chamou para isso, para depender dele acima dos homens. Não que a gente não tenha que escutar o irmão, não. Sempre a gente tem que escutar. E não só isso, mas eu falo que quando a gente vai ver uma pregação, eu mesmo, tá? Vocês façam isso. Tem que saber discernir o que é o Espírito Santo falando, o que é a pessoa falando. E isso a gente só tem conhecimento através da palavra e do Espírito. E tem coisas que realmente a pessoa ela tem a opinião dela e ela pode dar, não quer dizer que ela não pode dar. Mas é ela, não é a verdade é essa aqui. Então, ter esse conhecimento e discernimento do Espírito é fundamental nas nossas vidas em relação a todas as áreas, a tudo. E principalmente na igreja, gente. A gente não pode sair recebendo, porque tem gente que realmente é assim, não, aqui, está na Bíblia. A pessoa, não é mesmo? Então eu vou acreditar. Eu já ouvi um motorista do ônibus falando com um cara, eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou escutando falando que tinha que orar e vigiar por causa do ladrão, só que ele não colocou no contexto de Jesus, ele falou que era realmente um ladrão que ia entrar na casa dele. Eu fiquei assim, gente. Então, assim, não criticando, mas assim, a gente tem que saber interpretar. Saber interpretar o que está na palavra, né? Não é simplesmente... E o outro, assim, acreditando assim, não, é mesmo? Nossa, então se está na Bíblia, é isso aí. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque temos que conhecer a Bíblia. Reconhecer ela de Gênesis e Apocalipse. E aí, o vencedor, segundo o próprio Jesus, nas 7 cartas, é aquele que vive uma vida de arrependimento, estando alinhado ao desejo de se encontrar com o noivo, e que se prepara para isso, vivendo uma vida digna de retidão, justiça e amor e verdade. Agora nós vamos abrir em Mateus 3, se puderem abrir. A história de João Batista, que a Pri falou. João Batista é um dos meus personagens favoritos na Bíblia, porque ele ouviu o chamado dele, ficou 30 anos no deserto e o ministério dele durou 6 meses. Isso fala sobre as raízes. As raízes levaram 30 anos para se formarem para o ministério de 6 meses. E segundo Jesus, João Batista foi o maior homem que já existiu, nascido de mulher. Mas ele vai e fala. Antes que o povo adore João Batista, Jesus vai e fala. Mas o maior aqui da terra, no reino dos céus, é o menor. Então, vocês têm que entender o que eu estou falando. Não é para adorar, não. É para entender. E por que, segundo Jesus, João Batista era tão importante? Vou ler aqui. Mateus 3, versículo 1 ao 4. Fala assim. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz o que clama no deserto:
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. João Batista pregava o quê? Arrependimento. E o que ele falava? Está próximo o reino dos céus, porque Jesus já estava para se manifestar. Arrependimento é o que permite participar do reino. Sem arrependimento não há perdão. Não tem como. Quando fala também sobre endireitar os caminhos, significa a preparação da noiva. E não só da noiva, no sentido que a gente já falou, do banho e das vestes, mas também de endireitar o caminho para Jesus voltar a encontrar com ela. E além disso, tem algo muito interessante aqui, que é sobre o estilo de vida de João Batista. Era um estilo de vida simples. Era como um mendigo mesmo. Ele vivia no deserto. Ficou 30 anos no deserto comendo só gafanhoto e mel. E o que diz sobre isso, sobre essa vida simples? É uma vida sem exageros. Não praticava glutonaria, porque não tinha nem jeito. Mas não tinha avareza também. Era uma vida de simplicidade, de total entrega ao Senhor. E essa vida dele era a própria mensagem que ele carregava. Ele se tornou um com a mensagem que Deus mandou. Deus falou, vai pregar arrependimento. Primeiro Deus falou, vai para o deserto. Ele foi, ficou 30 anos, fazendo oração, jejum, vivendo no deserto, na dependência total do Senhor. E aí ele se formou um com Deus e um com a mensagem que ele tinha para dar, né? Essa questão da simplicidade diante do Senhor. Tem que lembrar, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Como estão os nossos corações diante do Senhor? Corações cheios de ídolos. E quando eu falo de ídolos, muitas vezes a gente tem mania de pensar, né? Os ídolos lá do Antigo Testamento, mas não, os ídolos somos nós mesmos. Porque mesmo o povo lá no Antigo Testamento, quando eles faziam algo para o ídolo, era tipo assim, vou matar meu filho, tá, ídolo aqui, mas aí você me dá uma boa colheita. Era para o benefício próprio. Então, a idolatria é você mesmo. É você se colocar num lugar que você quer ser adorado, o lugar de Deus. Isso, obviamente, é pecado. Então, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E muitas coisas a gente nem sabe que tem lá. Por isso que a gente precisa tanto do Espírito Santo para mostrar, falar, Deus, eu não quero isso. Tem um personagem que eu gosto muito. Acho meio triste ler 1ª, 2ª Reis, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, mas a gente vê mesmo como que o povo desviou de Deus, né? E Israel não teve um rei justo. Israel não teve um rei justo. Judá teve alguns. Tiveram alguns reis justos. E tem um particularmente que eu gosto bastante, que é Josias. Foi um dos últimos reis de Judá. E ele, em um momento, ele fala com, acho que é Ilquias, o sumo sacerdote da época, e ele fala, vai lá no templo pegar a prata para poder reconstruir o templo. O que eles faziam, né, os sacrifícios, tudo era voltado para o templo. E Ilquias acha o livro da lei. E quando ele lê o livro da lei, ele fala, nossa, a gente pecou muito contra o Senhor. E aí ele vai falar com o rei, que é Josias. E Josias, quando ele vê, ele vai rasgar as vestes, né, que eles faziam, veste roupa de saco, põe cinzas na cabeça, que era assim, se humilhando mesmo diante do Senhor. E ele fala assim, meu Deus, nós estamos em grande pecado contra Deus mesmo. Nossos pais não andaram segundo o que está mandando aqui. E aí ele se arrepende pelo povo, ele se arrepende por ele. E é muito interessante porque a Bíblia fala que não existiu outro rei, nem antes nem depois dele, como ele. E quando você vai ler, eu sugiro que vocês leiam a história de Josias também, é muito interessante. Mas fala que ele destruiu tudo. Ele proibiu tudo. Mandou matar todos os sacerdotes que serviam aos outros deuses. Mandou destruir um pó mesmo, assim, queimar todos os postes ídolos. Mandou assim, queimar tudo. Proibiu a questão dos ídolos que tinham em casa. Ele acabou com toda a idolatria de Israel, toda. Foi o único rei que acabou com toda a idolatria de Israel como ele. Ele tirou tudo. E aí, infelizmente, depois o filho dele vem e traz tudo de novo e pior. Mas o que ele fez é impressionante. E aí tem uma passagem que fala que não existiu outro rei como ele, porque ele se converteu de todo o coração ao Senhor. Ele retirou toda a idolatria. E a idolatria era colocar ídolos dentro do templo do Senhor.
lá no altar onde eles serviam sacrifícios para o Senhor, eles serviam para outros demônios lá. Que ídolo é demônio, gente, sinceramente. Se quiser entender o que eu estou falando, vai lá ler 1 Coríntios 10, que Paulo fala exatamente isso. Fala exatamente isso. Vocês vão chegar a essa conclusão. Mas, enfim. E aí, isso é profanar totalmente o templo do Senhor, profanar o altar do Senhor. E o que isso está fazendo menção? Ao nosso coração. Quando Josias vai lá e destrói todos os ídolos, ele está destruindo todos os ídolos do coração e da nação. Por isso que Deus se agradou dele. E Deus vai e fala, por que você se converteu de todo o coração, que é o que a gente precisa fazer? Eu não vou trazer esse mal na sua geração, você não vai ver o mal. O mal vai vir depois. E é engraçado porque a misericórdia de Deus é realmente engraçada. Era assim, Deus falava que ia jogar uma maldição, mas se o rei se arrependia, ele falava, beleza, não vou fazer isso no seu tempo, mas vou fazer no próximo. Só que se o próximo também se arrependia, ele não fazia. Então, a misericórdia de Deus é uma coisa muito maravilhosa. Que é assim, se eu me agrado em você, porque você me obedece, porque você entendeu quem eu sou, você entrega seu coração para mim, eu me agrado em você. Meu objetivo não é te fazer mal. Pelo contrário. Então, é engraçado que Deus ele é fiel nessas coisas também. Mas, prosseguindo, a questão de Balaão que eu falei, né, que era um falso profeta, nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos nós, como falsos cristãos. Testemunho a gente está dando. O que a gente está fazendo? Nós estamos com o coração alinhado com o Senhor? O maior desejo das nossas vidas é a volta de Jesus? Se a resposta é não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para te exortar. Falando que o maior desejo dos nossos corações tem que ser o retorno de Jesus Cristo. A gente precisa viver tendo essa noção, esse entendimento. Porque Jesus vai voltar. Em algum momento ele vai. E a gente tem que estar preparado. Jesus, ou ele volta para casar, e a gente tem que estar junto, em nome de Jesus estaremos todos, ou ele volta para juízo. Eu quero estar do lado da noiva lá, perfeita, maravilhosa, preparadíssima para casar com o noivo maravilhoso. Mas a salvação em Jesus é exatamente isso. Ela é entregar o coração por inteiro a Jesus. É por inteiro. Não é 80%, não é 90%, não é 99%. É 100%. Por quê? Se Jesus ele é seu Salvador, ele também precisa ser Senhor. E Senhor só é Senhor com 100% do coração. A Bíblia mesmo fala que não existe forma, não tem jeito de você servir a dois senhores. Você serve a um só. E se o seu coração é 99% do Senhor, mas 1% é seu, você ainda é Senhor da sua vida. Então, é entregar 100% do coração. Não estou falando que é fácil, não, porque eu tenho que lutar comigo todos os dias, tá? Eu sei disso. Não é fácil, não. Mas, por isso que Deus nos entregou o Espírito dele. Porque não é por nós mesmos. Nós, sozinhos, não conseguiríamos. Mas é muito interessante porque entregar o coração por inteiro para Jesus é morrer inteiramente para mim, receber o amor e a revelação de Jesus, praticar esse amor e proclamar o Evangelho. E uma coisa que os legalistas vão ficar loucos, mas Jesus ama independentemente se nós acertamos ou erramos. Jesus não te ama mais ou te ama menos porque você errou ou acertou. Isso não acontece. Ele te ama igual. Você acertando ou você errando. Ele te ama. O amor dele é incondicional, não depende do que você faz. O amor dele não depende. Aí agora os liberais vão ficar loucos. Mas só fazemos parte de Jesus e do amor dele através de intimidade e relacionamento com ele. É através de intimidade e relacionamento. Então, nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Porque é assim que a gente conhece quem ele é, conhece a vida eterna, entende quem ele é e se torna íntimo dele. Não se esqueçam também daquela passagem que ele fala, né? Que ele fechou a porta, as pessoas começam a bater e falam, Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós expelimos demônios no teu nome, nós fizemos milagres, maravilhas no teu nome. Ele fala, apartem-se de mim, eu não os conheço. Aparte-se todo aquele que pratica iniquidade. Não vos conheço. Eu conheço e me torno conhecida em intimidade com o Senhor. No lugar secreto. Lendo a palavra e tendo vida devocional com Ele todos os dias. E aí no versículo 6, fala assim, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados.
O batismo, né, ele implica essa purificação que vem do arrependimento e confissão de pecados. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Acho muito engraçado, João Batista e Jesus com os fariseus, né? Tipo assim, filhos do diabo, o que vocês estão fazendo aqui? E é exatamente isso aqui que João Batista está falando, porque eles são raça de víboras, eles são filhos da serpente. Eles não são filhos de Deus, são filhos da serpente. Porque as obras deles são obras sem arrependimento, sem amor. Eles são legalistas. E aí no versículo 8 é maravilhoso. Se tiver que guardar uma coisa de hoje, guarda esse versículo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Significa que não é só um fruto, não. São frutos, são vários. É uma vida inteira de arrependimento. E aí, no versículo 10 ao 12, ele fala assim... Já estou acabando, tá, gente? Não preocupa não. De verdade, acabando mesmo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. As árvores somos nós. Aquele vídeo, né? As árvores somos nós mesmo. Mas, gente, desculpa a brincadeira, mas, né? Mas, eu acho muito interessante João 15, Jesus falando que ele é a videira e nós somos os ramos e não podemos produzir frutos se não estivermos na videira, né? Então, é isso. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma afirmação importantíssima. Nós, como cristãos, temos que entender completamente esse versículo, porque ele está declarando que Jesus é aquele que está sendo a promessa correspondida de todos os profetas do Antigo Testamento. Está falando que ele é o sacrifício. Ele foi entregue em nosso lugar. E aí, continuando no versículo 31 ao 34. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Duas verdades que João Batista fala que nós, como cristãos, não podemos tirar nunca do nosso coração. Jesus é o nosso Salvador, ele é o Filho de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque o engano está crescendo. E nós vemos o engano quando fica querendo tirar a divindade de Jesus. Fala assim, não, Jesus existiu. Jesus existiu, não estou negando. Nenhuma religião nega que Jesus existiu. Elas negam que ele é o Filho de Deus e ele é o Salvador, e que ele morreu e ressuscitou. Então, essas são as verdades que a gente precisa se apoiar. E onde que a gente se apoia? Na palavra e no Espírito. E é engraçado porque ele também fala, né, que ele não conhecia Jesus, mas para que ele fosse manifestado, ele foi batizando com água. É a mesma coisa que a gente vive hoje. Para que Jesus se manifeste, para que Jesus venha, a gente precisa de arrependimento. E é genuíno. E arrependimento mesmo, assim, na cruz. Jesus, reconheço meu pecado. Jesus, eu não quero mais pecar. Quero uma vida inteira diante do Senhor, íntegra. Para que eu não seja as igrejas lá que o Senhor está exortando, mas que eu seja os vencedores que estão lá vestidos de linho. E que vai se encontrar com Ele, que vai casar com Ele. Eu quero isso. Vocês querem? Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos estar todos lá. Estaremos todos. E acabando, já estou acabando. Glória a Deus, gente. E aí, lá em Provérbios 3, se quiserem abrir, mas se não quiser, não precisa abrir, não. Mas eu já estou aqui aberto. Eu vou ler. Fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aí no versículo 11 ao 12 ele fala assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Deus quer o nosso bem, por isso somos repreendidos. Porque, infelizmente, nós estamos numa terra e nós continuamos pecadores, pecando. Mas um dia Ele vai vir voltar e vai vir nos buscar. Estaremos todos revestidos de glória, revestidos com um corpo que é incorruptível, que é incapaz de pecar. Nós seremos a noiva gloriosa, em nome de Jesus. Mas o princípio elementar da noiva gloriosa é o arrependimento. Não adianta a gente falar de obras, de justiça e dessas coisas sem o arrependimento. É arrependimento, é vida de arrependimento, é todo dia. E que as pessoas possam ver isso também. Amém? Vamos orar, irmãos? Não precisa levantar, não. Sei que você não pode levantar, então. Fiquem à vontade. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, Deus. Agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor não deixa a sua igreja cega, não deixa a sua igreja sem informação, sem direção. Pelo contrário, o Senhor é o pastor das ovelhas. O Senhor fala e nós reconhecemos a tua voz. O Senhor fala, nos dirige, Deus. O Senhor se revela a nós e é isso que o Senhor quer. Eu peço por cada irmão aqui, Deus, por cada família representada, Deus, e por toda a nação mesmo, por todo mundo, Senhor. Nos prepara como igreja. Realmente move os nossos corações para o arrependimento, Deus. Nos faz viver uma vida real, íntegra, diante do Senhor, Deus. Que a gente deixe de lado esses egoísmos, essas idolatrias, Senhor, que a gente largue isso. Que sejamos como Josias ali, que quebrou todos os ídolos, mandou queimar, Deus. Quebrou todos os altares, tudo aquilo que foi construído pelos reis antes dele, ele quebrou, ele destruiu, Deus. Destrua dos nossos corações toda idolatria, tudo aquilo que impede a adoração de chegar ao Senhor. Que impede o conhecimento do Senhor, que impede que nós possamos caminhar em verdade e em justiça, Deus. Deus, nos leva mesmo para a tua luz, tua verdadeira luz. Mostra o nosso pecado, Deus. Mostra tudo aquilo que está em oculto, Senhor. Peço mesmo que seja o Senhor com a tua misericórdia, teu amor e tua verdade sendo revelada na vida de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, peço que essa palavra mesmo possa frutificar, Deus. Que não seja eu, que não seja aquela menina lá, mas que seja o Senhor falando na vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a vida de todos aqui, Senhor. Amém. Quero só falar mais uma coisinha que eu aprendi. Foi o próprio Senhor mesmo que me moveu de todos os dias à noite, antes de dormir, me arrepender dos meus pecados daquele dia. Não deixa acumular não, porque senão a gente esquece. Mas assim que eu peco e eu vejo que o Senhor, Ele já me move, eu já peço perdão. Mas ter essa vida contínua de arrependimento mesmo e pedir para o Senhor que todo aquele pecado que está em oculto, que a gente não está vendo, porque tem coisas que a gente não consegue ver, para Ele mostrar. Para a gente viver uma vida mesmo, assim, de integridade diante do Senhor. Amém?